Hoje eu quero te apresentar uma oportunidade. A oportunidade de tomar conhecimento do que pode estar impedindo a sua felicidade e realização. Eu vejo poucas pessoas falando nisso. Eu vou te mostrar da onde vem alguns incômodos na sua vida. Eu vou fazer isso com carinho, prometo. Vamos falar de hábitos. Aliás, vamos falar de maus hábitos. Hábitos que passam despercebidos, mas que hoje nós vamos jogar à luz. Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este canal que só existe para lhe trazer boas notícias. E eu quero começar com uma verdade, que talvez você tenha esquecido. Dentro de você existe uma força poderosa. Uma força que pode te ajudar a conquistar saúde, bons relacionamentos, realização profissional e até liberdade financeira. E essa força, ela nasce do cultivo das virtudes. Virtudes como a temperança, a fortaleza, a justiça, a prudência, que nós já falamos neste canal. E também virtudes como diligência, paciência, humildade. Elas são como uma luz, um sol para nossa alma. Quando a gente vive na luz dessas virtudes, a vida flui com mais leveza, sentido e força interior. Mas nós precisamos treiná-las, aprender a cultivá-las, para que elas possam trazer seus resultados. Vamos lá, mas por que então, mesmo com tanto potencial, às vezes nos sentimos fracos, irritados, paralisados e até esgotados? Pode ser que tenha uma criptonita por perto, algo invisível que nós não percebemos, mas que hoje vamos perceber, que vai sugando a sua energia sem que você perceba. E hoje eu vou te mostrar como identificar forças ocultas chamadas de vícios capitais. Vejo pouca gente falando nisso. E nós vamos começar a retomar essa força com clareza, com consciência e com ação. Vamos lá. Você se lembra do Superman? Aquele herói que parecia invencível até que uma pedrinha verde aparecia. Essa pedrinha verde era a criptonita. E ele, que era o todo-poderoso, ficava fraco, vulnerável, sem conseguir agir. Com a gente acontece algo parecido. Quando a gente convive com vícios, assim, com vícios emocionais e comportamentais, eis a nossa criptonita. A gente também enfraquece convivendo com esses vícios. Mesmo sabendo que precisa ser feito, a gente evita e trava. E o que são esses vícios capitais? São tendências que nós temos, tendências ruins mesmo, que a gente vai alimentando sem perceber. Nós damos uma camuflada nela, até que essas tendências viram hábitos. Essas tendências, elas são más inclinações, resultam em coisas ruins para nós, e repetidas por tantas vezes, passam a parecer que são parte de nós, parte da nossa personalidade. E, às vezes, nós até passamos a crer que somos daquela maneira mesmo, mas na verdade não somos. A palavra capital vem de caput, que significa cabeça, ou seja, eles são cabeças de outros vícios, são raízes que geram muitos frutos ruins. A gente precisa ficar esperto, porque além desse certo, existem os frutos ruins. Eles atuam no invisível e começam com pensamentos, justificativas, pequenas atitudes, mas com o tempo dominam o comportamento e drenam a nossa energia vital. Agora nós vamos saber qual a importância de conhecer os vícios capitais.
Para isso, nós vamos pegar no livro, deixa eu pegar aqui, Psicoterapia Tomista, Introdução, de Rafael de Abreu. A importância de conhecer os vícios capitais. Os vícios capitais podem ser vistos como padrões comportamentais e emocionais que afetam a vida das pessoas de forma significativa. Olha, quando nós estamos naquele vício, praticando aquele vício, parece que não dá nada não. Mas na verdade, o resultado não sai bom, afeta a nossa vida sim. Sua forma de ver, sentir e agir fica dominada por um vício particular. Pensa comigo, eu passo a enxergar as coisas com um óculos, com um filtro diferente, baseado naquele vício. Eu começo a ver coisas que não são, na verdade, reais. Por quê? Porque eu estou vendo com a ótica daquele vício. Sentir, gente do céu, eu passo a sentir coisas que, na verdade, elas estão sob a ótica daquele vício. Olha que importante isso. Às vezes, o que eu estou sentindo, na verdade, é só por causa do vício. E agir, nós vamos trazer à tona, fazer coisas com o viés daquele vício. Olha que sério isso aqui. Sua forma de ver, sentir e agir fica dominada por um vício particular e isso afeta sua vida de maneira negativa, podendo impedir que ele encontre a felicidade e a realização. Todos nós estamos em busca de felicidade e realização, mas se nós vemos, sentimos e agimos com o viés de um vício, essa felicidade, essa busca, essa realização que nós tanto vamos atrás, não resultam naquilo que a gente vai atrás. A alma afetada por algum vício capital perde do horizonte o seu fim último, elegendo para si um fim falso, que gera necessariamente um conjunto de desordens. Então, quando nós agimos, quando nós vemos, sentimos e agimos enviesado por esses vícios, nós vamos causar desordens em nossas vidas. E desordens costumam causar em dor, seja ela física, emocional ou espiritual. Mas afinal de contas, né? Quais são esses vícios? Vamos lá. A soberba, a avareza, a luxúria, a ira, a gula, a inveja e a preguiça. Pode parecer que, mas todo mundo faz, mas ninguém resiste, mas só um pouquinho. Só que esse pouquinho, esse todo mundo faz, e só um pouquinho, vai alargando as métricas e cada vez que alarga é um prejuízo que é causado na nossa vida. Vamos entender, resumidamente, um pouquinho do que são esses vícios. A soberba é o sentimento de superioridade. Quando a pessoa se coloca acima dos outros e fecha os ouvidos para aprender. Veja que não é um amor próprio. E às vezes até chama assim de amor próprio, só que na verdade é uma desordem que está acontecendo dentro da pessoa, dentro de nós mesmos, né? Quando a soberba ataca. Quando ela ataca e quando nós damos asa para ela para que ela se concretize. Então, ela vai causar esse tipo de desordem na nossa vida. Relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida, como nós vamos ver. Agora, vamos lá. A avareza. A avareza é o apego exagerado a dinheiro ou bens. É usar o dinheiro de forma inapropriada. A pessoa, ela pode até ter, mas ela não compartilha, ela não investe,
tudo por medo da perda. A luxúria é o uso descontrolado da sexualidade desordenada, onde o prazer se sobrepõe ao amor e ao respeito. Quem quer ter um parceiro que está agindo sob a perspectiva da luxúria? Sentir-se usado. Agora, se eu não quero isso para mim, como é que eu vou fazer isso com o outro, né? A ira é uma raiva explosiva, é um desejo de vingança, é uma intolerância. Lembrando que nós estamos falando de forma resumida. A gula é o exagero no comer, no beber, no consumir sem necessidade. E às vezes até levado em forma de brincadeira. Percebe que às vezes todos esses vícios, eles são levados em forma de brincadeira muitas vezes. E aos pouquinhos eles passam a invadir a nossa vida e aos pouquinhos fazer parte do nosso dia a dia. Vamos lá, tem mais. A inveja é uma tristeza. Acredita nisso? Uma tristeza ou raiva pelo bem que um outro tem. E nós não estamos falando só de bens materiais, não. Pode ser um relacionamento, uma profissão, algum destaque que a outra pessoa tem. A pessoa se sente triste porque ela queria que exatamente aquilo, não fosse para aquela pessoa, mas fosse para ela. A inveja é mais do que querer o que o outro tem. É achar que aquilo que o outro tem deveria ser daquela pessoa e não de quem é de fato. Esse aqui é meio de estimação, né? A preguiça sob muitas justificativas, é um desânimo em fazer o que precisa ser feito. Não é só físico, não. A preguiça, ela atinge o nosso mental, o nosso emocional e o nosso espiritual. Mas, na verdade, qual o efeito prático dessas criptonitas, desses vícios capitais na nossa vida? Olha o efeito prático dela. Vamos lá. Na saúde, a gula causa compulsão, ganho de peso e cansaço. Está passando do limite de comer. A preguiça tira a vontade de fazer exercício. Te deixa apático. Nós estamos só falando de resumos. A ira gera estresse, pressão alta e queda de imunidade. Aí a sua imunidade está caindo direto. Por que será? Será que não está havendo alguns momentos de ira? Agora, como é que nós podemos inverter isso? Vamos lá. Qual é a vacina? Qual é o sol disso? É a criptonita e tem o sol, né? Vamos lá, nós podemos usar da temperança, nós podemos usar da diligência, da paciência, e tudo isso vai nos trazer num ponto de equilíbrio, de energia e de paz interior. Tá vendo como que afeta a nossa vida no dia a dia? Mas como é que os vícios afetam nossos relacionamentos? A soberba, aquela altivez indevida, destrói o diálogo entre as pessoas. A inveja, querer aquilo que é do outro, ela destrói, ela corrói as amizades. Pensa, uma amizade que poderia ser uma amizade de uma vida inteira, uma coisa bonita, construir alguma coisa com algum colega, com algum amigo, mas a inveja destruiu. A ira machuca quem você ama. E a luxúria, ela destrói a confiança. Olha quantas coisas nós estamos sujeitos só por mantermos esses vícios que começam pequenininho, mas nós vamos dando abertura para eles. Preju, né? Mas qual é a vacina? Qual é o sol que nós podemos lançar sobre isso? Nós podemos usar da humildade,
nós podemos usar da virtude da caridade, do amor, da mansidão, da castidade, que restaura laços e constrói relações sólidas. E aí, qual que nós podemos, fazendo esse panorama, o que nós podemos começar a pensar, quais as escolhas que nós podemos começar a pensar para a nossa vida? Mas não acabou não. Como que esses vícios corroem a nossa profissão? Olha só, a preguiça vai travar a sua produtividade. A ira afasta colegas e líderes. A avareza vai impedir seus investimentos e a sua própria evolução, porque você vai deixar de investir na sua evolução. Mas como é que nós podemos combater isso? Nós podemos usar de diligência, de agir com firmeza. Nós podemos usar de mansidão. Nós podemos usar de liberdade, que te coloca num movimento onde atrai as oportunidades. Está vendo como nós podemos sempre escolher o outro lado quando essas coisas vierem nos atacarem? Antes da gente entrar em ação, a gente imediatamente pode cortar agindo de forma diferente. Mas como é que afeta na finança? A minha vida financeira. A avareza. Como é que a avareza vai afetar na minha vida financeira? A avareza faz você viver com medo de perder. Segurando o máximo que dá. Mas pense que é tudo desordem, é tudo em desequilíbrio. É um ver as coisas, um sentir e um agir que está tipo assim com o seu óculos sujo, então começa a ver coisas diferentes. A luxúria e a gula podem te causar gastos excessivos e impulsivos, desnecessários. A preguiça impede o planejamento financeiro. Olha como que a nossa vida é afetada por esses vícios que nos enfraquecem. Mas como é que a gente pode agir? Vamos lá. Vamos usar o sol da temperança, da liberalidade, da sabedoria, que vai te guiar e vai te levar para prosperar com mais propósito, fazer coisas que tragam sentido maior e alegria para a vida. Veja, nós podemos sentir essas tendências dentro de nós, mas ao invés de concretizá-las, como nós estamos falando, nós vamos entrar com as vacinas das virtudes. Lembra sempre disso, que tem remédio. E evitar de causar um mal a nós, aos nossos pares e às pessoas que estão à nossa volta. Agora vamos lá. O convite de hoje, então, é para a gente fazer uma autoobservação. Como é que nós vamos observar? Antes da gente tentar resolver tudo que está fora, primeiro vamos olhar para dentro de nós e ver se existe dentro de nós essas tendências. Estou falando se existe, mas eu sei que existe. E qual dessas criptonitas que nós vamos começar a nos afastar delas? Quais vícios você normalizou? Essa questão de normalizar, eu quero fazer um parênteses aqui. Normalizou. Na verdade, não é que é normal, é que é comum, porque muitas pessoas estão praticando, todo mundo à nossa volta está praticando. E como a gente vê todo mundo praticando, a gente acha que isso é normal. A gente troca de nome as coisas. Por exemplo, uma soberba através de um empoderamento. Tá vendo como é sutil? Por isso a gente precisa fazer uma firme observação. A gente precisa fazer essa firme observação em normalizar e trazer isso para nós, para que a gente possa ir ajustando a nossa caminhada e partir firme rumo às coisas que constroem a nossa felicidade e realização. Isso, esse olhar que nós vamos lançar para nós, não se trata de nós nos enchermos de culpa, mas se trata de consciência e escolha, de responsabilidade. Aliás,
de autorresponsabilidade. Por quê? Porque o sol das virtudes, eles continuam acessíveis a nós. Nós podemos trabalhar as nossas virtudes. Eu disse trabalhar porque é um trabalho. E a sua força interior, ela ainda está aí, esperando você se reconectar com ela para tomar um rumo mais, como que eu vou dizer, sólido para sua felicidade e realização. Boa notícia, você não está sozinho nessa. A jornada para longe da criptonita é mais perto da luz e é diária. É todo dia que nós precisamos fazer as escolhas. Eu já disse algumas vezes atrás que todos os dias nós precisamos escolher. Mesmo é uma escolha dentro da outra, mesmo que eu já escolhi, eu preciso escolher novamente. E essa escolha só existe porque ela é possível. Bem, era essa a nossa notícia de hoje, era essa a nossa oportunidade de ver, de fazer o filtro e começar a nos distanciar dessas criptonitas. E instalar cada vez mais as virtudes dentro de nós, porque são elas que vão nos aproximar da felicidade e da realização que a gente corre atrás. E vão nos aproximar por consequência daquele que é maior que nós, o nosso Deus. E se esse conteúdo te fortaleceu e de alguma forma te abriu um olhar diferente para a vida, deixa o seu like. Se inscreve no canal, compartilha com quem precisa dessa força por hoje. O meu muito obrigado. Lembre-se de começar pelo básico bem feito e vamos deixar a nossa marca no mundo. Lembre-se, o básico bem feito transforma vidas. Se essas criptonitas começam pequenininhas, nós podemos começar a substituí-las pelas virtudes pequenininhas também e ir reforçando e enlarguecendo a nossa vida, passando a viver de uma forma cada vez melhor. Vai ser bom para nós, para os que estão à nossa volta, para o nosso ambiente, para o nosso presente, para o nosso futuro. Só tem bem. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau!